Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou o grande momento deste domingo, dia 6 de junho, dia do desembarque na Normandia em 1944. Na minha geração, isso marcou muito. Foi a grande virada ocidental da Segunda Guerra Mundial. Eu tive lá, no cinquentenário, lá nas praias da Normandia. Trouxe areia para cá, tenho areia aqui na minha casa, daquelas praias, né? No momento em que os aliados decidiram desembarcar na Europa, depois da dominação de Hitler. Interessante que eu fui aos cemitérios, cemitério americano, cemitério inglês, cheio de mensagens de crianças das escolas inglesas, agradecendo, por exemplo, aos taxistas de Londres que vieram combater para garantir a liberdade delas, né? Eu tive no cemitério alemão, em que fui identificar um parente meu que morreu pela Alemanha, Gefreiter Eggers, com 18 aninhos, cabo de artilharia, que morreu 2 dias depois do dia D. Meus filhos foram ali perto, pegaram flores e puseram no túmulo, né? Coisas de guerra, né? De combate ao totalitarismo. Mas também foi um dia do aniversário de Sigmund Freud. Ele nasceu em 1856, o austríaco que desvendou a alma humana, sempre me ajudou muito para conhecer as outras pessoas, para conhecer as reações das pessoas, desvendou por que os gestos, os pensamentos, as reações, as transferências, as sublimações, tudo, né? Ele realmente estudou a alma humana. E eu queria registrar também que em 1949, num 6 de junho, foi lançado o livro 1984, que se revelou uma premonição. Ele foi, na verdade, uma espécie assim ele previu que um dia, não foi em 1984, nós teríamos essa tentativa de totalitarismo que temos hoje, né? Com o politicamente correto, com você tem que pensar como nós mandamos, a censura, a delação. A gente está vendo isso hoje, né? É incrível. Foi uma profecia o 1984. E, por fim, registro aqui, uma questão também de jornalismo, né? Nasceu Orson Welles em 1915. Ele fez o papel de um grande mogul, um grande, como é que tem em português isso? Um grande dono de jornais dos Estados Unidos. Eu visitei a casa dele lá perto de Los Angeles, né? Que se sentia o dono do mundo porque dominava a mídia. Enfim, foi simbólico também, foi profético. E o último registro, o meu filho faria 34 anos hoje, se ainda estivesse vivo. Bom, peço a vocês que se unam a nós, inscrevam-se e não deixem de dar o seu like ou seu dislike. Primeira questão, eu vejo assim, Indianápolis, 500 milhas, cheio, lotado, todos os ingressos vendidos. Roland Garros, né, o certame de tênis, em pleno andamento. Mas aqui no Brasil a gente não pode fazer a Copa América. Gente, não sejamos hipócritas. É uma hipocrisia escrachada. A gente está fazendo a Copa do Brasil, está fazendo o Brasileirão. Gente, daqui a menos de 50 dias a gente vai estar acompanhando a Olimpíada de Tóquio. O Brasileirão, a Copa América sem público, Indianápolis com público, Roland Garros com público, e aqui não pode com público. Meu Deus. Essa hipocrisia é uma espécie assim de agressão aos nossos neurônios. Essa hipocrisia imagina que a gente não pensa, que a gente é idiota. Só pode ser isso.
Eu não sei o que o seu Tite pensa da gente, pensa que a gente é bobo, que a gente... Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Né? Não exageremos, né? Porque fica ridículo demais isso. Bom, por falar em ridículo, lá na CPI, né? A CPI, aliás, deixa eu dizer para vocês, eu recebo como investidor as análises diárias de mercado. A CPI não está mais nas análises diárias de mercado, do mercado financeiro, do mercado de capitais, do mercado de ações. Não está mais. É considerado assim algo que não tem importância. É um circo à parte. Né? O Brasil real é outro. Porque eles já se abstiveram disso, já se blindaram dessa bobajada, né, da narrativa. Eles estão no Brasil de hoje, no Brasil que está com mais de 130 pontos, mais de 130 pontos na Bolsa de Valores de São Paulo. O dólar a R$5. O PIB planejado a mais de 5%. Tem gente falando já em 7%. Esse é o Brasil vigoroso, real, aumentando a produção de caminhões, aumentando a produção de máquinas e equipamentos, crescendo a indústria da construção, crescendo a demanda de aço, superávites recordistas da balança do balanço comercial. Né? Então, eles têm razão. Eles têm que cair no Brasil real e sair da bolha. E quem está na bolha, infelizmente, vai definhar. Está para lá de avisado, eles sabem disso, mas eles estão cegos pela militância ideológica, estão cegos, estão definhando, estão afundando. Né? Para a gente ser mais explícito, né? Estão definhando em assinantes, em ouvintes, em audiência, em tudo. Perceberam? Em faturamento comercial. É uma espécie de masoquismo. E, além de tudo, estão repetindo o erro, eu vou chamar de erro, porque não era isso que eles queriam, né? De fazer propaganda de graça para um certo presidente. Fizeram propaganda para o candidato, agora estão fazendo propaganda para o presidente, porque falam nele todos os dias. Eu nem devia avisar, estou avisando. Né? Porque é pueril demais essa história. Aí eu vejo essa moça, coitadinha da moça, essa moça que foi lá para a CPI, foi o melhor dia da vida dela e também foi o pior dia. Ela acabou sendo o dia da glória e o dia da exposição. Aí todo mundo foi lá atrás descobrir, né, o que foi que ela foi fazer mesmo lá nos Estados Unidos. Né? Quantos pacientes ela teve? Como é que é? Qual é o currículo? Ela é cientista? Onde é que está o currículo Lattes? Uau! Não tinha nada. Eu acho, sinceramente, que o ministro da Saúde vai ter que explicar por que a convidou. Por que a convidou. Não é porque ela foi vetada, é porque a convidou. Foi vetada, é o óbvio. Agora, por que a convidou é que é o estranho. Muito, muito estranho. Por quê? Não sei. Vai ter que se saber. Outra coisa aí, eu não vi, né? Eu não vi, o meu fígado fica protegido dessas coisas. Mas os meus amigos dizem que continuam os especialistas falando aí por que o Exército não puniu Pazuello, blá, blá, blá. Olha, hoje comemos uma boa picanha com um grupo de generais que conhecem o RDE, Regulamento Disciplinar do Exército, muito melhor que os especialistas. Especialistas, né? Você sabe quem são. E eles estavam me explicando. Gente, foi tudo de acordo com o RDE. Não tinha como fazer punição, né, de um general que não vai fardado, vai civil, é aficionado de moto, numa passeata de moto, em apoio ao chefe. No caso, o comandante supremo das Forças Armadas. Imagina, vamos punir um soldado
porque ele vai para um movimento de apoio ao seu comandante. Gente, não cabe no terceiro neurônio, né? Não tem como. Então, as coisas são simples, mas inventam. Sabe que o senhor Goebbels, lá na Alemanha de Hitler, né, que teve a última queda a partir de 6 de junho de 1944, o seu Goebbels insistia, né, dizendo: vamos repetir a nossa narrativa para que ela vire verdade. Aí eu gostaria que vocês pensassem, né? Verdade é algo que vem de dentro para fora. Não se impõe a verdade de fora para dentro. Não adianta. Se o fato existe, ele é verdadeiro. E querer impor um factoide no lugar do fato, do lado de fora, não consegue. O fato é mais forte, né? Então, não adianta, né? Não adianta isso. Deixa eu ver o que mais aqui que eu anotei para conversar com vocês hoje. Na terça-feira, né? Terça-feira, depois de amanhã, vai ter uma votação importante lá na Câmara. Estão querendo impingir outra mentira, que é preciso plantar maconha para ter canabidiol, que é a substância que trata de convulsões em crianças, que é obtida em laboratório sinteticamente, não precisa plantar maconha. Então estão querendo inventar isso. Fiquem atentos, porque a ideia... Sabe por quê? Vocês conhecem a história, né? Para enfraquecer a Ásia, principalmente a China, estimularam o ópio entre os chineses. No mundo ocidental, para enfraquecer ainda mais a família, estimula-se a droga. É tão simples isso. É bom que a gente não caia nessa conversa da maconha na próxima terça-feira. Eu vi aqui um seguidor nosso que me pôs assim: a cigarra, com raiva da formiga, votou no inseticida. Aí morreram todos, inclusive o grilo, que foi pela terceira via. Então não caia nessa. Está cheio de gente masoquista que é como o escorpião que não consegue conter a sua natureza e ferra o sapo que o está conduzindo na travessia do rio, e ambos morrem afogados. Tem gente aqui no Brasil que o meu amigo Paulo Velhinho chama de apátridas, que não se importam de afundar o país, de morrer junto, mas eles querem afundar o país. Não caiam nessa. De Brasília, Alexandre Garcia.